2 Coríntios 5:7. Vamos abrir a Bíblia. 2 Coríntios 5:7. Fica o teclado mais um pouquinho aí. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:7. Aleluia. Não economiza glória a Deus não, irmão. Quem achou 2 Coríntios 5:7? Vamos ler lá no telão junto comigo no 3, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por vista. Por última vez, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com a igreja que existe duas maneiras de você viver o cristianismo. Semana passada, atrasada, antes de eu viajar, eu ministrei uma palavra sobre Caim e Abel. Quem estava aqui? Por isso teve gente que não voltou. Porque foi muito forte, não é verdade? Existem duas maneiras que, lá em Caim e Abel, de como servir a Deus. Existe a forma de você ser como Abel, que ama a Deus, e desde a hora que você acorda na segunda-feira para começar a sua semana, o seu objetivo é trabalhar para Deus. E existe aqueles que servem a Deus como Caim, na religiosidade, para cumprir tabela, por exigência da família, por exigência do ambiente, mas não porque ele ama a Deus, não porque ele deseja servir a Deus, mas aí está o contraste entre Caim e Abel. E hoje eu quero trazer para vocês outro contraste. Existem duas maneiras que você vai poder viver o seu cristianismo. A primeira maneira é viver, como está escrito ali, por vista. E a segunda maneira, que é a ideal, que é que nós vamos sair daqui vivendo ela, é vivendo pela fé. Você tem que decidir hoje se você vai viver um evangelho pela fé ou você vai viver um evangelho por vista. O evangelho que, quando fala por vista, está falando daquilo que se pode tocar, aquilo que é visível, aquilo que é raciocínio lógico, aquilo que você consegue controlar. Ou viver um evangelho sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Sabe, irmãos, muita gente fala e entende, até aquele que vive por vista, se você conversar com ele, a teologia dele está correta. Ele vai dizer: Deus é sobrenatural, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus provê e Deus faz, e tudo isso ele fala. Mas na prática, ele vive doente, ele vive sem dinheiro, ele vive quebrado, ele vive amargurado, ele vive sem fé, ele vive sem unção, ele vive brigado, ele vive destruído, ele vive... A vida dele não vai com aquilo que ele está falando, porque ele vive por vista. Deus quer levantar nessa noite gente que vive no sobrenatural de Deus. Quando eu leio a Bíblia, irmão, uma das primeiras orações que eu fiz, eu tinha 16 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a Bíblia, eu levantei a Bíblia na minha cabeça, no meu quarto de oração, olhei para o céu e falei: Deus, eu quero viver o Deus que está nessa Bíblia, do jeito que está nessa Bíblia, com os milagres que estão nessa Bíblia. Se a Bíblia diz que cura enfermo, eu quero ver enfermo curado. Se a Bíblia diz que morto ressuscita, eu quero ver morto ressuscitado. Se a Bíblia diz que Deus provê, eu quero ver a provisão. Se a Bíblia diz das nações, eu quero as nações. Aleluia. Quem está comigo nessa? Quero viver um Deus sobrenatural. O ser humano, ele está acostumado com limitações. E a gente aprende a viver nas limitações. O ser humano, ele se conforma muito rápido com limitações. E eu quero ensinar vocês hoje alguns passos para você viver
no sobrenatural de Deus. E quando eu falo sobrenatural de Deus, é em todas as áreas. Ah, pastor, eu não sou um pastor para estar orando por enfermos, mas você pode ver o sobrenatural nas suas finanças. Você pode ver o sobrenatural de Deus na sua empresa. Você pode ver o sobrenatural nas suas propriedades. Você pode viver o sobrenatural de Deus no seu relacionamento com Deus, no seu casamento, com os teus filhos, nas conquistas que você vai ter na sua família. Aleluia. Porque andamos por fé e não por vista. Não por vista. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Você já ouviu falar sobre a palavra revelação? Muito conhecida essa palavra. O que é uma revelação? Algumas pessoas entendem que revelação é simplesmente quando alguém revela a vida, o nome, o CPF, ou a história da vida de alguém. Isso é uma forma de revelar também. Mas o que é uma revelação espiritual bíblica? Eu quero te falar. Lembre, tem duas maneiras de você viver. E eu quero que você viva do lado sobrenatural, amém? Diga comigo, revelação. Essa frase eu estou ensinando ela na Exousia School já tem anos. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Antes da Exousia School nascer, eu já ensinava essa frase. A sua vida só vai aonde vai a sua revelação. Diga comigo, a minha vida só vai até onde chega a minha revelação. O teu nível de revelação é a coisa mais importante que você tem espiritualmente para poder produzir o sobrenatural aqui na terra, para você viver o sobrenatural de Deus e as conquistas sobrenaturais de Deus. Diga comigo, eu preciso de revelação. Qual é o seu nível de revelação? E o que acontece? Nós vivemos hoje numa sociedade que é a sociedade ocidental e não oriental, que a Bíblia, se você não sabe, ela é oriental, ela é de outra modos de pensamento. Nós vivemos no mundo ocidental, onde o mais importante é aqui a educação e a informação. Educação e nós estamos vivendo na era da informação e educação. Hoje você pode fazer um curso da Harvard grátis pelo celular. Tanto que a informação e a educação é priorizada hoje no mundo ocidental e disponibilizada. Hoje você pode fazer não sei quantos 1000 cursos com diploma gratuito do Google para você ser um ótimo profissional. Só não é um profissional de classe A hoje quem não quer estudar, porque tudo isso está disponível na internet, disponível em livros, disponível em cursos, disponível em todo lugar. Então nós vivemos num mundo que prioriza muito a educação. Mas se você quer ser um crente que vive na glória de Deus, você vai ter que priorizar a revelação. Meu Deus. Pastor, então o que é revelação? E aqui é onde muita gente não entende. Revelação não é só descobrir a ideia do assunto. Por exemplo, você pode ter o conhecimento da minha revelação sem ter a revelação. Já vou explicar. Deixa eu tomar um café. Vou repetir. Você pode conhecer. Eu posso falar uma revelação aqui para você, que você fala assim, uau! Quem já ficou assim? Esse é o conhecimento da revelação. Você pode conhecer a revelação sem ter a revelação. Porque a revelação não é algo que se recebe na mente. Aí que está a história. A educação e a informação é algo que trabalha com a sua. Mas a revelação, ela não é algo
que vem para a sua mente, a revelação é algo que vai entrar no seu espírito, no teu ser. E aquela revelação, ela não é uma informação, ela começa a fazer parte de quem você é. É como que um pedaço de Deus agora faz parte do seu espírito também. Por exemplo, vou te dar uns 3 ou 4 exemplos aqui. Eu posso perguntar quantos creem com toda a sua mente e com todo o seu coração de que Deus é um Deus que cura os enfermos. Eu tenho certeza que todos aqui vão levantar a mão, sim ou não? Isso é o conhecimento da revelação. Agora eu pergunto aqui, quantos aqui nesse último mês foi usado para curar os enfermos? Aí vai ser umas meia dúzia que vai levantar a mão. Porque uns têm a informação da revelação, o outro tem a revelação dentro dele, e curar faz parte dele. Então quem quer viver no sobrenatural precisa priorizar a revelação mais do que a educação, sem desprezar a educação. É só colocar cada uma no lugar certo. O cristão que coloca o seu fundamento na educação e deixa só um pedacinho para a revelação, vai viver simplesmente por vista. E aquele que coloca o fundamento do seu cristianismo em revelação e depois a educação, esse é aquele que vai viver o sobrenatural. Por exemplo, se eu perguntar aqui quantos, olha a diferença. Se eu falar assim, não precisa levantar a mão, mas imagine que eu fizesse essa pergunta: levante a mão, quem acredita que se você semear, você vai colher, que se você fizer, Deus vai te prosperar? Todo mundo vai levantar a mão, sim ou não? Porque essa revelação, essa informação, já está na mente de todo mundo. Agora, se eu perguntar, quem aqui teve coragem de ofertar tudo? Quem aqui teve coragem de ofertar o seu carro? Quem aqui teve... Porque é mais ou menos assim a revelação. Diga comigo, revelação faz parte de mim, do meu saber e do meu ser. A revelação, ela funciona mais ou menos assim. Um dia um homem, ele era aquele homem que ele andava de bicicleta em cima de um cabo de aço, e ele atravessava um prédio a outro. Você já viu o que eles fazem lá em Nova York, em alguns lugares? Quem já viu esse tipo de coisa? Bicho doido, né? E um dia ele foi fazer uma apresentação lá perto de Las Vegas, onde ele ia atravessar o Grand Canyon. Era muito longe. E fizeram toda uma expectativa, colocaram, né, helicópteros, colocaram tudo ali para ver ele fazer aquela grande atração. Todo mundo queria ver. E esticaram o cabo, colocaram lá a bicicleta dele para ele andar em cima daquele cabo de aço. E quando ele estava lá do outro lado, para poder atravessar, tinha uma multidão atrás dele. E aí ele levantou e perguntou assim: quem aqui acredita que eu vou chegar do outro lado? Aí todo mundo, quem aqui de verdade acredita que eu não vou cair? Aí ele falou: fique com a mão levantada. Ele falou: você que está com a mão levantada, então vem na garupa. Aí ele: não. Mas você não acredita? Acredita aqui. Só que ele sabe que ele vai chegar do outro lado. Um entendeu aqui, o outro sabe, faz parte dele, ele vive aquilo. É diferente. Eu estou feliz que algum de vocês subiram na garupa comigo. Tem louco aqui que também sabe, junto comigo, e subiram nessa garupa, porque sabe. Outros falaram: vai pastor, Deus é contigo. Quem está entendendo? Que nível de revelação você tem ao ponto de saber, de ser?
Vou te dar um exemplo. Quando tem jovem, 16, 17 anos, eu me trancava no quarto todo dia para orar. Eu só queria uma coisa naquela época. Eu fechava meu olho, eu via cruzadas de milagres, eu via Deus curando enfermos. Tinha uma obsessão por aquilo, eu só queria aquilo na minha vida. Falei, Deus, eu quero as multidões sendo curadas e salvas. Eu não conseguia orar por outra coisa. E todos os dias eu entrava no quarto e eu chorava, gritava. Eu dizia, Deus, eu quero ver milagres, eu quero ver as curas, eu quero ver milagres, eu quero ver as curas. E eu orava 1 hora, 2 horas, 3 horas. Teve época que eu cheguei a orar até 8 horas, trancado no quarto, apenas 17 anos de idade. E um dia eu estava dentro do closet. Lá nos Estados Unidos tem todo quarto, não importa a casa se é chique ou não, tem um closet, que é um espaçozinho de roupa. E eu gostava de orar lá dentro, porque lá era escuro, lá não tinha como, eu podia gritar à vontade. E aí, eu estava dentro do closet, gritando, Deus, eu quero ver os milagres, eu quero ver as curas. E uma voz, sabe, de repente, parece que tudo assim ficou meio que em câmera lenta, e eu consegui ver como se Deus tivesse levantado do trono dele lá em cima. Foi uma visão. E eu escutei uma voz, essa voz foi perfeita, nítida. Deus disse assim, eu curo. Agora, quantas vezes eu já li que Deus cura? Quantas vezes eu escutei pregações de que Deus cura? Milhões, milhares, centenas. Mas naquele dia, o Jeová Rafá falou comigo, eu curo. Eu ouvi da boca dele. Na verdade, não foi Deus falando comigo. Aquele dia não foi Deus falando comigo. Anos, décadas se passaram, eu fui entender o que estava acontecendo naquele dia. Deus transferiu a revelação da cura para o meu espírito. A partir daquele momento, o Jeová Rafá, o Deus da cura, fazia parte do meu espírito, da minha revelação. Por isso que quando às vezes vocês vêm orando por um enfermo, vocês ficam assim, meu Deus, será que vai curar mesmo? Como que ele tem essa segurança, essa firmeza, tão que ele sabe que a pessoa está sendo curada? É porque o Jeová Rafá é uma revelação dentro de mim. Não é um saber na mente, é um saber no espírito. Agora, você vive a base de revelação ou vive a base de vista? Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Nós estamos vivendo uma geração como nunca. Os púlpitos estão virando hoje lugar de educação. 5 pontos disso, 3 pontos daquilo, como você ficar rico, como não sei o quê. 3, e pouca revelação. Por quê? Porque ninguém pode dar o que não tem. Então cada um está dando no púlpito o que tem. Quem tem educação vai dar educação. Quem tem informação vai dar informação. Eu já fui à igreja, irmão, que o pastor leu o jornal no meio do culto. Irmãos, estamos aqui porque a estatística está dizendo. E ficou lendo lá. E não pregou, ficou falando da notícia e acabou o culto. Porque o que ele tem, notícia. Ninguém pode dar o que não tem. Agora deixa eu dizer uma coisa. Revelação. Só tem um que pode dar. O Espírito Santo. E quem anda com o Espírito Santo anda em revelação. E ele não anda por vista. E quem não anda por vista parece louco. Todo mundo está indo para cá, por que você não vai? O caminho é por aqui. Não. Mas você está louco, você vai por ali? Ali não tem, ali só tem água. No problem. I'm gonna walk on water. Eu vou caminhar sobre as águas. Mas é louco! Não, é que dentro dele ele sabe que pode andar sobre as águas. Quem anda em revelação, ele anda diferente das outras pessoas. Ele sabe o que os outros não sabem. Ele vê o que ninguém vê. Ele percebe o que ninguém percebe. Diz a Bíblia que tudo discerne, mas de ninguém é discernido.
Se a tua vida é muito predizível, irmão, todo mundo, fulano, sei tudo, predizível. Tua vida é totalmente predizível, dá para entender? Sim, 2 mais 2 é 4, aquele irmão ali ganha tanto, tem esse nível de educação, esse nível de família, esse nível tal, ele é mais um. Agora, quem anda em revelação, ele é imprevisível, irmão. Ninguém entende. Como assim? Imprevisível. Como que ele saiu do nada e fez tudo isso? Como que ele alcançou tanta grandeza? Ele não caminha no que você está caminhando. Ele caminha numa revelação. Quando o dinheiro não tem dinheiro na conta, as coisas estão apertadas. Quem caminha por vista fica desesperado. Ai meu Deus, e de onde vai vir? E para quem que eu vou pedir emprestado? Ai, eu vou ligar de novo para o cunhado. Ai, talvez até para o pastor Medina, vou ligar. Verdade, irmão, Satanás coloca isso na cabeça dos irmãos. É o Satanás chega assim, pede dinheiro para o pastor. É o capeta, já estou avisando, irmão. Deus não vai falar isso para você. Amém? Aí você fica em desespero. Por que está em desespero? Porque está andando como? Per vista. Quem tem a revelação de quem é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quem tem o Salmo 23 no seu espírito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, irmão, ele não desespera. Porque ele sabe. Aí você fala, mas como é que você está tão tranquilo? Eu sei. Você precisa caminhar na revelação de Deus. Precisa caminhar no Espírito. Sabe, irmãos, quem anda só na educação vai começar a duvidar de Deus. Você tem que decidir hoje. Se você vai viver calculando 2 mais 2 é 4, você vai viver com o que está dizendo nas notícias, você vai viver com o que está dizendo a Bolsa de Valores, você vai viver com o que está dizendo o mundo lá fora, ou se você vai viver por revelação. Agora, eu tenho algo aqui forte para ler para os irmãos. Lá em Salmos 60, 12. Salmos 60, 12. Vamos ler só a primeira frase. No 3. 1, 2, 3. Em Deus faremos. Mais uma vez. Em Deus. Por última vez. 1, 2, 3. Agora finge que você acreditou. 1, 2, 3. Em Deus faremos. Agora quem acreditou, fala de novo. Em Deus faremos. Aleluia. Talvez você não concorde com a minha teologia que eu vou te falar agora. O problema é seu. Deus não é modesto. Ele é humilde. Que é diferente. Eu tenho ouvido gente que fala muito sobre estar comedido, muito de modesto, muito de razoável, muito de sem querer muita coisa. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo um Deus que gosta de fazer proeza. Então, se a tua teologia é essa, de que Deus é comedido, de que Deus é assim, sabe, simples, e que Ele não faz nada e tal, você está na igreja errada. Aqui a gente crê que Ele faz proezas. Aqui é que a gente crê que Ele faz maravilhas. Aqui a gente crê que Ele quer as nações. Aqui a gente crê que Ele gosta de grandeza. Em Deus
faremos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você não usar sua fé para fazer proezas, você vai ter que usar sua fé para ficar saindo dos problemas. Então eu te pergunto, em qual momento de fé você está aí usando? Você está usando a fé para fazer proeza ou está usando a fé para sobreviver os problemas? Não é triste? De todo jeito você vai ter que usar a fé. Você viu uma imagem no Instagram? Tinha um homem bem forte, assim, bonitão. Aí assim, ele teve que sofrer muito. Ele sofre muito para ele ficar assim. E o outro bem obeso, bem feio, bem doente. Falou assim, esse também sofre muito. Dos dois jeitos tem que sofrer. Você escolhe qual sofrer você quer. Entendeu mais ou menos? E a fé é a mesma coisa. Você pode sofrer para fazer proezas ou sofrer por não fazer nada. Pense, não responda. Você está usando a tua fé para sobreviver os problemas ou você está usando a sua fé para fazer proezas? Dos dois jeitos você vai ter problema. Porque fazendo proezas tem muito problema. Mas se você não fizer proezas, os problemas são muitos problemas e também é muito problemático. E vai ter que usar a fé. Você pode vir assim, ai, eu pedi uma oração, pastor, ora aí porque está faltando R$200 para me pagar minha luz. Precisa de fé para isso. Ou você pode dizer assim, ai pastor, ora aí porque só está faltando R$1 milhão para mim completar um empreendimento que eu tive fé, que eu pactei com Deus e eu vou fazer um negócio. Os dois é fé, não é? Ah, pastor, aí que eu estou com dor no rim. É fé? Preciso de fé. Pastor, aí porque amanhã eu vou sair para pregar na rua. Eu vou sair curando os enfermos. E Deus vai curar rim, Deus vai curar fígado, Deus vai curar... Os dois é fé. Em Deus faremos? Deus não é comedido, irmão. I'm sorry. Eu já vi pastor falando, não, irmão, Deus simples, tá, não sei o quê. Já teve gente que chegou aqui, pastor, já está bom. Você acha que se Deus fosse comedido, Ele ia fazer o mar se abrir? Meu Deus gosta de aparecer, irmão. Fala a verdade. Deus ia falar para eles assim, ó, dá a volta no mar assim, ó. É um cocô medido. Deus fez o negócio para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso. Agora, sabe com quem que Deus dá certo? Sabe quem que fica amigo de Deus? Quem quer fazer proeza. Deus quer fazer proeza, eu quero fazer proeza. Combinamos. Agora Deus fala assim, eu quero gente para fazer proeza. Não, Deus, eu sou muito comedido. Eu, tomando a minha aguinha de coco na praia, tá bom. Meu irmão, você já viu como é que o rico não consegue ser amigo de gente com a mente pobre? É ou não é? Por quê? Porque não tem a mesma linguagem. Ei, tu quer ter a linguagem de Deus? A linguagem de Deus é fé, grandeza e proeza, irmão. Então quando você começa a entrar na sintonia de Deus... Sabe, irmão, quando eu era novo convertido, a única coisa que eu queria era casar, ter um filho, uma casa. Aí eu entrei no reino de Deus, e Deus começou a falar de 50 nações. Como assim? Você está entendendo? Como que eu sei que eu estou vivendo? Pela fé. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o que você está fazendo tem sentido, então tu está errado. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que tem sentido, irmão. Deus, Ele vai falar para você
falar para Noé: Noé, você vai construir uma arca porque vai chover. Nunca choveu. A palavra chuva nem existia. O que é chover? Tem sentido? Mas ele fez a arca. E choveu. Deus falou: Moisés, bate o cajado na água que o mar vai se abrir. Já viu o mar se abrir, irmão? Não tem sentido. Não tem sentido. Moisés, você vai falar com o faraó que vai levar o meu povo. Olha a profecia, que muita gente nem sabe. Vocês não só vão sair do Egito, senão vocês também vão sair com toda a riqueza do Egito. Imagina falar um negócio desse. Você sabia que foi assim que eles saíram? No dia da saída, do êxodo, que eles saíram do Egito, os egípcios deram toda a riqueza para eles: ouro, prata e roupa e tudo do melhor. Quem sabia disso? Imagina se Deus falar um negócio desse para você. Imagina, Deus falou para Gideão: Gideão, você e mais 300 homens vão destruir um exército que não é contável. Quando não era contável, era mais de milhões de pessoas. 300 homens contra milhões. Não tem sentido. Deus falar para um menino que está cuidando de ovelha do pai dele, que ele ainda era filho de um adultério, rejeitado pela família, dizer para ele: você vai ser o rei de Israel. Hoje eu quero te convidar a caminhar pela fé. Primeira coisa que você tem que fazer é aumentar o teu fundamento de revelação. Aumentar a tua revelação é quanto mais você anda com Deus, mais revelação você vai ter. Quanto mais você caminha com quem tem revelação, mais você vai ter revelação. Quanto mais você lê a palavra, mais revelação você tem. Eu tenho educação, eu tenho informação, eu já li livros, eu entendo de economia, eu entendo das coisas naturais, mas eu vivo absolutamente fora de tudo isso. Eu uso essas coisas quando são necessárias para o dia a dia, mas as minhas decisões são tomadas na revelação, naquilo que eu caminho com Deus. Quem está entendendo? Sabe, irmãos, eu quero dizer algo que está no meu espírito. Tem muita gente aqui com luz verde de Deus para fazer proezas, mas não saiu do lugar ainda. Mas essa noite você vai sair. Essa noite você vai correr. Essa noite você vai atravessar essa luz verde. Eu estou vendo uma luz verde muito grande, Deus dizendo: vai que eu sou contigo. Coloca lá 2 Coríntios 5:7. Vocês estão sentindo a unção de Deus nesse momento? Porque andamos por fé e não. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você: a fé, ela está em movimento, é andando. Esse negócio de estar estancado, parado, não fazer nada, não é andar por fé. Quem tem fé está fazendo alguma coisa. Quem tem fé está andando. Quem tem fé está em movimento. Tem gente que eu conheci aqui, irmão, há 1 ano atrás, andou para trás. Falei: meu Deus, você está pior esse ano do que o ano passado. Por quê? Porque não fez nada, não se mexeu para nada, não se moveu para nada, não assinou um contrato, não deu um tapa numa caixa de marimbondo, não fez nada. A pergunta é: qual que é o teu sustento? Qual que é a tua rocha? Em que você está? Eu estou naquilo que eu sei, naquilo que eu conheço, naquilo que eu estudei, naquilo que eu entendo. Então você não precisa de Deus. Você vai estar vivendo por fé o dia que você fala assim: irmãos, se Deus não aparecer, eu estou lascado. Aí você está andando. Irmão, toda semana, todo mês da minha vida, assim: ou Deus faz alguma coisa, ou eu estou lascado. Mas tem gente que não. Tem gente que tem dinheiro na conta. Está tudo muito bem.
tenho saúde, estou indo na academia, estou tomando meus remédios. Não tem nenhum motivo para orar. Irmão, você tem que viver de tal forma que se você não orar, tudo vai dar errado na sua vida. Aí é top. Quem sabe do que eu estou falando? Você tem que assinar um contrato, irmão. Fala, Deus, ou o Senhor faz, ou eu estou muito lascado. Deus, se o Senhor não aparecer, se o Senhor não fizer, se o Senhor não se manifestar, vai tudo por água abaixo. Aí você está sendo sustentado nos braços de Deus. E é isso que alegra a Deus. Em Deus faremos proezas. Inventa uma proeza para você fazer, irmão. O que você está inventando de proeza aí para fazer? Ah, pastor, eu estou mal pagando meu aluguel, eu vou fazer proeza. É isso mesmo que Deus quer. Gente comum como você, que ninguém acreditava, que ninguém dava nada, que ninguém dizia, não, isso aí tem uma vida normal. Como que ele está fazendo proeza? Não é ele está andando pela fé agora. Ele está andando sobre as águas agora. Quem está entendendo essa palavra hoje? Andamos por fé e não. Sabe o que impede você de andar no sobrenatural? Raciocínio lógico. Matemática. Eu quero falar mais duas coisas aqui para você. Primeiro, quero falar sobre o dia que Jesus, tinha uma multidão na frente dele. Diz a Bíblia que Jesus olhou para aquela multidão e teve grande compaixão delas. Eu quero te dar aqui um segredo. Eu conheço Deus, eu ando com Deus. E quando você conhece alguém, você conhece os segredos, você conhece o que mexe com o coração daquela pessoa. Eu tenho aqui pessoas que são íntimas minhas. Eu sei o que é que elas gostam, eu sei o que mexe com elas, eu sei o que os anelos, os desejos. E quem anda com Deus, não anda só na religiosidade, conhece o coração de Deus. E agora eu estou te dando um segredo, uma dica. Quando você lê a Bíblia, em nenhum outro lugar diz que Jesus foi comovido por íntima, profunda ou grande compaixão. Nada comoveu mais a Jesus do que a multidão. E diz, por que ele se comoveu assim? Porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus se moveu com íntima compaixão, porque ele viu uma multidão como ovelhas sem pastor. Não existe nenhuma outra coisa que faça o coração de Deus se mover para fazer proezas do que uma multidão sem pastor. Se você soubesse o nível de revelação que eu estou compartilhando aqui com você agora, o que moveu a mão de Deus na vida de Moisés, não foi para glorificar Moisés, foi porque havia uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas perdidas sem pastor dentro do Egito. O que moveu a mão de Deus para multiplicar os pães e os peixes naquele dia, não foi para glorificar os discípulos, foi porque Deus teve uma compaixão de uma multidão que estava 3 dias sem se alimentar e sem pastor. E eu vou te dar um segredo aqui agora. Talvez você nunca tenha ouvido isso. O que verdadeiramente tocou o coração de Deus na conversa de Salomão com Deus, não foi que Salomão pediu sabedoria para Deus. Ele disse, Deus, me dê sabedoria para pastorear o seu povo.
Sabe quem vai viver proezas? Quem for movido com íntima compaixão pelas multidões sem pastor. Eu acredito profundamente que aqueles que não têm íntima compaixão pela multidão estão desconectados do coração de Deus. E eu tenho convicção plena que todo verdadeiro homem e mulher de Deus que está conectado ao coração de Deus, ele está 24 horas se comovendo de íntima compaixão por causa da multidão. E a gasolina, a lenha que ele queima, que faz ele se mover, é a íntima compaixão pelas multidões. Um dos homens que mais fez proezas nessa terra, chamado Reinhard Bonnke, um alemão que foi missionário na África. Como qualquer missionário na África, padeceu muito ao chegar lá, a miséria e a pobreza do lugar onde ele estava. E ele conta no testemunho dele, que ele orava, falava: Deus, me dê $1 milhão. Eu preciso tanto de $1 milhão. Porque com $1 milhão eu vou construir uma igreja, eu vou construir uma escola. E ele todos os dias pedia para Deus $1 milhão. E Deus, uma dessas noites que ele estava orando por $1 milhão, sussurrou no ouvido dele. E disse: você quer $1 milhão ou você quer 1 milhão de almas? Ele se arrependeu e disse: Deus, não vou mais pedir $1 milhão. Me dê 1 milhão de almas. E até hoje, registrado, não houve um evangelista no mundo que ganhou tantas almas para Jesus escritas. Depois vocês podem olhar eu talvez erre o número agora, mas você pode olhar no Google. Eu acho que ele ganhou, registrado, 79 milhões de pessoas para Jesus. Vamos dar um aplauso a Jesus? Ou seja, eu estou ensinando o meu povo, vocês, para nós fazermos proezas para Deus, amém? Só que todas as proezas que Deus fez tinham um objetivo: as multidões sem pastor. Não tinha outro objetivo. Quando você vê a bênção de Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e engrandecerei teu nome, e farei de ti uma grande nação. Aí ele vai falando, né? Tudo que Deus vai fazer na vida dele. E o final ele diz assim: porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz: pedis e não recebeis. Porque pedis mal, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu estou te dando uma chave aqui tão grande, uma das revelações mais profundas que eu recebi na minha vida. Eu espero que ela passe da tua mente e ela desça no teu espírito. Quando você decidir ser alguém para fazer proezas para Deus, para alimentar multidões, você vai acessar finanças ilimitadas. Aquele menino que deu os pães e os peixes, no final, depois de ter alimentado a multidão, ainda sobraram 12 cestos de pães. Ah, irmão, quem gostaria de ter experiências assim, da multiplicação, do sobrenatural? O objetivo é alimentar as multidões. Quando a gente começou a construir esse prédio, nós tínhamos, quando eu assinei o contrato, eu não lembro se eu tinha 150 ou 300 membros, alguém lembra? Mais ou menos? Uns 300 membros. Que igreja que tem 300 membros vai construir um dos prédios mais bonitos e mais bem elaborados para o reino de Deus, em Balneário Camboriú, num lugar, metro quadrado caríssimo? É que a gente não fez para se aparecer. A gente não fez para
ter um templo legal. A gente fez porque a gente precisa aumentar, ampliar as tendas para trazer mais filhos para casa. Sabe por que essa igreja não cresce mais, não está crescendo tanto mais? Porque não tem lugar. As pessoas vêm aqui e vão embora, vêm aqui e vão embora. Teve um dia que teve umas 40 pessoas que foram embora. Então a gente precisa de um lugar maior. E meu coração já está dizendo que aquilo ali, irmão, se brincar, aquilo ali vai ser só dos jovens. Eu não vou me apegar a um prédio. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos fazer proezas. Então, caminhar no sobrenatural, você precisa caminhar, diga comigo, com a revelação, pela fé e com o coração de Deus. Muita gente perdeu o coração de Deus há muito tempo. Muita gente já perdeu há muito tempo. O coração dela está em comprar o carro, comprar a casa, tirar as férias, ter o corpo perfeito. Tem gente orando, irmão, para ter dinheiro para fazer a plástica. Irmão, se você, não tem problema, desde que essa não seja a tua prioridade. Mas nunca orou por uma alma. Não tem, está tão desconectado com Deus. Sabe por quê? Porque o evangelho que foi pregado, talvez para essas pessoas, por onde ela passou, é um evangelho muito comercial. Dá uma oferta aqui, pega a benção ali. Dá uma oferta aqui, pega a benção ali. Não, não é isso o evangelho. Não é esse o evangelho que nós ministramos aqui. Jesus, Ele quer salvar as multidões. Sabe, eu fico até com raiva quando o pastor fala, já está bom, já está grande. Eu falo, não, meu filho, eu vejo a minha cidade, eu vejo as boates lotadas, eu vejo aqui milhares de jovens se perdendo nos finais de semana. Nós temos que trazer todo esse povo para Jesus. Se Balneário tem 150 mil habitantes, no mínimo 100 mil tem que ser crente. Tem gente que não acredita nisso. Eu conheci a história de uma cidade chamada Almolonga. Um homem que ele era um bêbado da cidade. E ele se converteu. E ele ficou tão louco por Jesus, ele leu a Bíblia. Eu recomendo você ler a Bíblia. Ele decidiu ler a Bíblia. Olha para você ver que doideira. Leu a Bíblia. E começou a pregar o evangelho na cidade dele. A cidade inteira se converteu. Fecharam todos os bares da cidade. Fecharam até a cadeia, não tinha crime, não tinha nada. Transformou a cidade. Mortos ressuscitavam, curas, milagres. Lá na Guatemala, essa cidade. A bênção foi tão grande sobre a cidade, que se você pode pesquisar na internet, você vai ver. Tudo que se planta lá, nasce gigante ou perfeito. As cenouras são desse tamanho, os tomates são desse tamanho. Os americanos vão lá, pegam a terra, fazem teste científico, para ver o que tem lá, para eles poderem, e ninguém consegue descobrir. É que a cidade foi transformada pela glória de Deus. E Balneário Camboriú tem uma promessa, irmão. Essa aqui não vai ser conhecida como a Dubai brasileira, não vai ser conhecida como a cidade da vida noturna. Essa cidade vai ser chamada a cidade do reino. Balneário Camboriú, a cidade da família do reino, a cidade do avivamento, a cidade que envia missionários para 50 nações, o lugar de glória, poder, unção, o maior evento cristão do Brasil de 21 dias, e as nações venham nesse lugar para celebrar a glória de Deus. É isso. Por isso Deus te trouxe de longe para cá. Você fazer parte disso. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Irmãos,
nós estamos vivendo um tempo tão terrível. Quem sabe o que estou falando? Onde o evangelho está sendo perseguido, onde todos os nossos valores estão sendo perseguidos. O que vai diferenciar a gente das outras religiões? Você pode falar o que você quiser, pode conversar o que você quiser. Hoje em dia todo mundo tem argumento, todas as religiões têm argumento, o ateu tem muito mais argumento. Só existe uma coisa: o poder de Deus manifesto, Ele não tem como negar. As pessoas que eram curadas na Bíblia dizem assim: eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Contra isso, irmão, não tem argumento. Nós não podemos ser só mais uma religião. O verdadeiro evangelho é aquele que a gente tem um encontro sobrenatural com Deus, a gente tem uma transformação verdadeira feita pelo Espírito Santo, a gente caminha pela fé e o povo vai ficando impressionado, porque nele nós vamos fazendo proezas. Em Deus faremos, e eu quero que você saia daqui hoje com essa fé para fazer proezas. Mas que tipo de proeza, pastor? Que tipo de proeza? Aquelas que vão trazer as multidões para Jesus. Sua empresa, eu profetizo que a sua empresa vai ser uma proeza. E quando você for falar da sua empresa, ele vai falar assim: mas como que você tem 3.000 funcionários agora? Você fala assim: porque lá no comecinho eu fiz um pacto com Deus, que eu não só ia dar meu dízimo, minha oferta, minha primícia, mas eu ia dar a maior parte do lucro para o reino de Deus. E a gente... Isso vai ser uma proeza para você contar. Quem aqui não tem carro e quer ter um carro? Vamos fazer esse teste. Faz esse teste. A partir de hoje, fala assim: Deus, você que está sem carro, não, só faz se você quiser, porque a oração é séria. Escuta ela primeiro. Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou encher de irmãos para levar para o culto todo domingo. Você vai ver se Deus não te dá em um mês esse carro, porque é para alimentar as multidões. Eu morava nos Estados Unidos, isso aqui é verdade. A minha mãe, solteira, com os filhos, a gente morava num lugarzinho de 60, 70 metros quadrados nos Estados Unidos. Quando a gente mudou para lá, a gente tinha acabado de chegar, um apartamentozinho. E a gente começou a fazer culto na minha casa. Eu tenho as fotos desse lugar. E a gente tinha uma sala. A sala era mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Uns 12 metros quadrados. E a gente começou a pregar o evangelho na minha casa. E teve um dia que não coube as pessoas. Teve gente que ficou na cozinha, teve gente que ficou com a porta aberta do lado de fora. Minha mãe fez uma oração de manhã. Ela falou: Deus, se o Senhor me der uma casa grande, eu vou fazer cultos lá, eu vou encher, vamos ganhar muitas almas para Jesus. Eu tinha 15, 16 anos de idade. Ela orou de manhã. Quando ela chegou à noite, 6, 7 da noite, ela falou assim: todo mundo encaixota as coisas, põe na mala que nós estamos de mudança. Eu falei: mas como nós estamos de mudança? Você saiu de manhã e agora estamos de mudança. Naquele dia que ela fez a oração, porque ela queria uma casa grande para fazer culto, uma mulher sentou na cadeira dela, que ela estava cortando o cabelo, e a mulher falou assim: olha, acabou de ficar disponível uma casa minha, assim, 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 4 quartos, piscina, churrasqueira, terreno, nos Estados Unidos, com a sala cabia sentadas 60 pessoas. E pelo preço que a minha mãe queria pagar. No mesmo dia nós fizemos a mudança. Fomos morar naquela casa. E a primeira coisa que a gente fez lá? Culto. Aí ninguém entendia, era uma proeza. Porque como que alguém tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, estava morando numa casa com piscina, com churrasqueira, com terreno. Tinha até pé de manga na minha casa lá nos Estados Unidos. Com uma rede que cobria a piscina, uma sala que cabia 60 pessoas sentadas. E todo mundo falava: que proeza é essa? Porque minha mãe não pediu
porque ela queria uma churrasqueira legal. Ela disse: Deus, me dá. Você vai ver se eu não faço os cultos lá. Pede para Deus, Deus, me dá um condomínio, que meu salão de festa cabe 200 pessoas. Eu vou fazer maior GC na minha casa. Você vai ver se Deus não te dá. Fala: Deus, me dá um carro com 7 lugares, que eu vou encher ele. Eu vou levar gente para o culto. Você vai ver se Deus não te dá um de 7 lugares. Diga: Deus, me dobra o salário para o senhor ver se eu não dou 20% do meu dízimo. Mas não, Deus te dá 10% de aumento, você sai da igreja. Não entendeu o coração. O dia que a gente parar de fazer proezas na família do reino, é porque a gente parou de se importar por almas. E começamos a nos preocupar com nós mesmos, embelezarmos a nós mesmos, engrandecermos a nós mesmos. Irmãos, eu vou falar o que está no meu coração. Nós vamos começar a fazer cruzadas de milagres. Nós vamos começar a fazer para 8 mil, para 10 mil, para 30 mil, para 50 mil. E eu só quero saber de multidões para Jesus, irmão. E nós vamos começar a fazer aqui em Balneário, em Camboriú, e nós vamos começar a fazer fora também.